E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Monteiro. Começamos agora a nossa jornada Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Quer entender um pouco mais sobre o livro? Então mergulhe no canal e vem comigo! E aí, galera, tudo bem? Vamos começar aqui falando de Vidas Secas. A primeira coisa que a gente tem que entender é a obra como um todo. A obra, ela foi publicada em 1938 por Graciliano Ramos e é uma obra que nós enquadramos dentro da chamada prosa regionalista de 30. A literatura de 30, ela é influenciada pelo neorrealismo, que eu explicarei um pouco melhor numa outra aula. Mas ela é influenciada por essas ideias que traz uma questão social, humana para dentro da discussão da literatura e fará com que você observe muito mais as chamadas classes menos favorecidas. E com isso, você acaba tomando contato com uma realidade que até então é estranha para a sociedade brasileira. O livro Vidas Secas, como o nome já sugere, são vidas, pessoas que têm a vida seca de direitos, valores, afetividades, palavras, sonhos. Quer dizer, os sonhos que aparecem são sonhos assim que são meio dispersos e não dão uma dimensão exata. Mas a obra, é importante que você entenda que é uma obra dividida em 13 capítulos. Ela, tirando o primeiro e o último capítulo, você pode fazer leituras isoladas, não precisa seguir uma cadeia, porque não há uma sequenciação de fatos. Você pode, justamente a partir de cada capítulo, procurar extrair dali o olhar crítico sobre o olhar das crianças, o olhar da relação afetiva do casal, ou até mesmo da relação social com a família, como que as famílias são diluídas, são dissolvidas dentro dessa relação de exploração. Ou seja, é uma obra que você pode fazer diferentes leituras, não precisa seguir uma ordem. Mas a sensação que fica para quem começa a ler o romance é que ele começa falando da mudança. A mudança da família que está saindo de um lugar e que está migrando para outro espaço em busca de uma outra realidade. No entanto, a jornada que já se arrasta, que vai ficando lenta, que já vai ficando ali muito, vamos dizer, seca, ela é uma secura que dá na narrativa, no próprio processo narrativo, na escolha de um narrador onisciente, um narrador que vai preencher aquilo que seria o silêncio das personagens, que tem uma pobreza na relação de palavras, uma pobreza de articulação de ideias, uma pobreza afetiva de transmitir para as pessoas, entre eles, uma relação que seria de proximidade, intimidade ou afeto. Esse narrador vai usar um discurso indireto livre para poder justamente revelar a fala, o pensamento, aquilo que não foi dito, aquilo que foi sentido, não só pelos personagens, mas também pela cachorra-baleia, que no momento em que você percebe, à medida que você vai lendo a história, que são personagens que vão ficando cada vez mais animalizados, você terá, por outro lado, os animais que acabam sendo justamente o quê? Antropomorfizados, principalmente na figura da cachorra-baleia. E nesse cenário de desolação e de exploração, você começa a perceber que a seca é só um problema, a caatinga é só uma parte do problema. A personagem vai perceber que a exploração se dá pelo patrão, se dá pelo soldado amarelo, se dá de diferentes formas, não só pelo espaço. E aí a falta de palavras, o não saber se expressar, o não saber se comunicar, acaba se mostrando um grande problema e um grande entrave para a construção das relações sociais dentro do romance. E o último capítulo, que é a fuga, que eu falei que esse daí é o fechamento mesmo, você tem ali os personagens de novo, se lançando na estrada, se lançando no desafio de buscar uma nova realidade. Mas até quando fica aquela questão, né? Como que eles vão achar uma outra realidade se o que é fundamental, o que é justamente a possibilidade deles ocuparem outro lugar e fazer outras coisas, sempre a mesma. Fabiano só vai ser vaqueiro. Sem a Vitória, vai ser aquela mulher de casa. Os filhos serão ali os filhos que, analfabetos, sem perspectivas, querendo, no caso, enquanto sem a Vitória sonha um mundo diferente para os filhos dela, Fabiano apenas enxerga que os filhos farão aquilo que ele faz, que é cuidar dos animais dos outros, fazer aquilo que ele sempre fez e sem escola, sem carinho, sem afeto, sem perspectiva, que não seja aquela que é um ciclo que se repete. Então o livro é um grande ciclo, mostrando que essas personagens estão determinadas a ter aquele papel e pouco enxergam algo que seja diferente. Então esse aqui é um primeiro papo sobre Vidas Secas, bem rápido assim, porque as aulas têm que ser bem rápidas, mas é para você já começar a
buscar a leitura e perceber as particularidades dela. E aí eu deixo um tema de redação para vocês. A partir da leitura global do livro, pense no seguinte tema: até quando a literatura ela pode e deve transformar ou mostrar caminhos para uma mudança da realidade brasileira? Fica a pergunta, fica a questão. Eu falei realidade brasileira, a gente pode pensar na realidade universal. Ok? Até o próximo encontro e a gente conversa mais sobre Vidas Secas.